a primeira coisa que a gente tem que estabelecer quando nós queremos nos sintonizar com a força, com a energia da riqueza, da prosperidade, com a corrente do dinheiro, é que nós precisamos ter metas, foco e objetivo. Nós temos aí uma sequência de 3 lives, onde a gente vai falar sobre o naipe de ouros do tarô, não é? Porque esse é o naipe que mostra o caminho da prosperidade, né? O tarô, gente, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Ela não é, né? O tarô não é exatamente uma ferramenta de adivinhação, apesar de poder ser usado dessa maneira, não é? Mas ele é usado dessa maneira quando a gente entende que, antes de qualquer coisa, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de autotransformação. E que, ao nos conhecermos e ao termos uma visão ampla das situações, a gente pode fazer um prognóstico, tá? Baseado, né, em estatísticas. Então, o que o tarô ele mostra para a gente são as tendências do futuro, baseado naquilo que a gente tem possibilidade de ver, de enxergar, de entender e compreender. Se eu estou aqui e se eu seguir tal e tal caminho, eu provavelmente chegarei lá, né? Então, o tarô não é exatamente uma ferramenta divinatória. Se torna uma ferramenta divinatória quando a gente compreende ele dessa maneira mais ampla, tá? O tarô, ele é, na realidade, um grande mapa da nossa vida, um grande mapa da existência, né? É uma ferramenta que a gente utiliza para se comunicar com a alma do mundo, com aquilo que a gente chama de anima mundi, ou que algumas pessoas chamam de registros akáshicos, né? A anima mundi, a alma do mundo, é aquela consciência que preserva a sabedoria de todas as eras da humanidade, de todos os tempos. Então, o tarô é uma ferramenta utilizada para a gente se comunicar com essa potência energética, com essa consciência energética, e também dessa consciência, na sua sabedoria, se comunicar com a gente. Então, baseado nesse princípio, não é? O tarô ele serve para a gente receber essas mensagens dessa consciência que nos aconselha através da sua grande sabedoria, não é? E ele também serve para a gente enviar mensagens para essa consciência e assim poder transformar a nossa vida. Então, tem uma parte mágica do tarô. O tarô ele também é usado em rituais de magia. Cada carta pode ser e é como se fosse um portal de conexão com forças metafísicas, não é? Com consciências espirituais, não é? E inteligências divinas que eu posso, através das cartas, através de cada arcano, porque cada arcano é como se fosse uma expressão, não é? Arquetípica, eu consigo me comunicar com essas inteligências, com essas forças, com essas potências energéticas, não é? Ou com a anima mundi. Eu costumo dizer que os arcanos maiores e os arcanos menores, eles são como se fossem vogais e consoantes. Por isso que eu não acredito em quem joga tarô só com os arcanos maiores, por exemplo, né? Porque você precisa da completitude de todos os arcanos, né? Completamente, para que você consiga, como a gente faz com as vogais e com as consoantes, construir frases, não é? Palavras e frases para se comunicar com essa força. Os arcanos maiores e os arcanos menores, eles são exatamente a expressão, não é, dos grandes mistérios da vida, o conhecimento sobre os grandes mistérios da vida, os mistérios arcanos que falam da nossa existência, né, que falam das indagações da nossa alma, do nosso ser, do que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa verdadeira vontade, não é? O desejo verdadeiro da nossa alma e do nosso coração, a nossa missão, né? Esses são os arcanos maiores, que são 22 arcanos maiores, e aí a gente tem 56 arcanos menores, que falam dos mistérios menores da vida,
do cotidiano, das coisas do nosso dia a dia, não é? Mas é através dessas coisas do dia a dia que a gente pode experimentar os grandes mistérios, não é? São os acontecimentos da nossa vida que nos levam às reflexões que nos possibilitam termos grandes revelações e grandes epifanias, tá? Então, uma coisa não vive sem a outra. Já tem um adágio muito antigo, não é, das leis herméticas, que diz como acima é abaixo, como dentro é fora. Então, é, é, os arcanos maiores e os arcanos menores, eles são como se fossem forças espelhadas. Então, os arcanos maiores falam de grandes mistérios, não é? E os arcanos menores é como nós experienciamos esses grandes mistérios através dos acontecimentos da nossa vida, tá? Então, quando a gente vai fazer, né, uma jornada do tarô e vai viver cada uma das cartas, porque cada uma das cartas elas trazem uma sabedoria, um conhecimento, um ensinamento no nosso processo de individuação, no nosso processo de totalidade, a gente sabe que os arcanos maiores vão falar dos mistérios do espírito, vão falar da nossa conexão com as forças espirituais, com as grandes potências energéticas, não é? Então, basicamente, essas cartas vão falar o que nós viemos fazer aqui, de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, tá? Enquanto os arcanos menores, eles falam das coisas do nosso cotidiano, não é? Do dia a dia da nossa vida, né? Daquilo que está centrado aqui na Terra, no planeta Terra, né? O que nós vivenciamos aqui na Terra durante esse processo de busca pela totalidade. Exatamente por isso, os arcanos maiores, eles trazem 4 naipes, não é verdade? Esses 4 naipes, eles falam exatamente dos 4 planos da existência do ser, que são importantes que a gente esteja em profunda conexão para a gente ter uma vida harmônica, uma vida equilibrada, não é? E uma vida em conexão com a harmonia do ser. Então, esses 4 naipes, não é à toa que a gente tem 4 naipes, a gente já viu aqui há alguns dias uma live que tivemos sobre os 4 elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, não é? Não é à toa que são 4 naipes. Esses 4 naipes, eles representam exatamente os elementos da natureza, né? Terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água falam desses 4 planos da nossa existência. Então, a terra fala do nosso plano material, que se expressa no tarô através do naipe de ouros. A gente vai ter o nosso plano mental, que é o elemento ar, se expressando no tarô através das cartas de espadas. A gente vai ter o nosso plano espiritual e, ao mesmo tempo, social, porque, na realidade, é a nossa convivência que estabelece a qualidade da nossa espiritualidade, a nossa convivência entre os seres. Então, esse naipe ele traz essas 2 forças, né? A gente vai ter isso através do naipe de paus, que representa o elemento fogo, e aí a gente tem o naipe de copas, que fala do plano emocional do ser, tá? Então, esses naipes, né, eles não fazem parte do tarô por acaso, não é? O naipe à parte, que seria o naipe falaria do espírito, né, do elemento espírito, a gente pode considerar que é o próprio set, o próprio conjunto dos arcanos maiores, tá? Então, esses naipes, né, eles não estão aí por acaso, e o tarô não foi composto dessa maneira por acaso, né? Ele é, na realidade, um mapa para a gente aprender a viver e para a gente extrair sabedoria, extrair conhecimento, para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, uma vida com menos sofrimento, como um mapa verdadeiramente, não é? A gente tem um mapa na mão que é para a gente errar menos quando a gente chega em um lugar, tá? Então, uh, é, é, é importante a gente entender
que os naipes eles falam disso, eles expressam isso. E cada naipe ele vai falar exatamente de como a gente chegar na realização do tema daquele naipe ou daquele elemento. Exatamente por isso a gente está iniciando os nossos essa jornada, digamos assim, não é, com o naipe de ouros, porque nesse momento, como a gente está em sintonia com a energia do dinheiro e da prosperidade, é o que mais nos interessa, tá? Porque ele fala diretamente desse plano, ele fala diretamente do plano material, do nível material, das diferentes experiências que a gente passa quando a gente está em sintonia com essa frequência, não é? E cada carta traz traz um ensinamento muito mais do que o que vai acontecer na nossa vida em termos de predição, de futuro, ela traz um ensinamento de quando aquela energia se manifesta na nossa vida, como a gente deve se comportar. O que tem tendência de vir antes e o que tem tendência de acontecer depois, se eu não extrair, né, o máximo de conhecimento daquela situação, o máximo de conhecimento possível, não é? E lidar da melhor forma com aquela situação, tá? É exatamente por isso que cada carta, né, tem uma carta que a precede e uma carta que vem logo depois, não é? Então, isso fala de dois caminhos, tá bom? Eu trouxe dois tarôs aqui para que vocês vejam as cartas e façam as comparações. Um é o consagrado tarô de Waite, não é? Que é um tarô que foi concebido no século passado pelo Waite, foi redesenhado em cima do tarô de Marsella, e ele foi a primeira pessoa a incluir cenas e figuras nos arcanos menores, não é? Antigamente, os arcanos menores eles só tinham moedinha, tacinha, na quantidade que a carta representava. Então, por exemplo, 3 de ouro tinha 3 moedas e nada mais. Quem tornou isso mais intuitivo foi o Waite. Algumas pessoas dizem que ele se baseou, né, em um conjunto de cartas antigas, chamado Tarot de Solabusca. Não há muita certeza sobre isso, são especulações, tá? Mas para o propósito aqui da nossa live, o mais legal é a gente ter um conjunto de cartas que tragam cenas e imagens, né, para que a gente possa entender a natureza da carta de uma forma mais intuitiva. Uma vez que você tenha decorado o significado das cartas, não tem problema, você vai jogar com qualquer tarô do mundo, não é? Só que, como eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem tarô com profundidade, que estão vendo essa live, a gente vai usar esse tarô que tem essa pegada mais intuitiva, não é? Que traz cenas e imagens para cada carta. Então você olha para a carta, você já tem uma ideia do que ela significa, ou você sabe pelo menos se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Então um é o tarô do Waite e o outro é o meu próprio tarô, né? Não ia deixar de mostrar para vocês que é o novo tarô de Marsella, tá? O novo tarô de Marsella, ele faz uma mescla, né, entre a simbologia do tarô de Marsella e a simbologia do Waite. A gente diz que tem duas escolas, né, assim, de representações artísticas do tarô. Uma é a inglesa, que é essa que traz o tarô da forma como o Waite concebeu e revolucionou, não é? E a outra escola é a escola francesa, que geralmente quando redesenha as cartas toma o tarô de Marsella como base, e no tarô de Marsella os arcanos menores eles sempre são representados dessa maneira que eu falei: 3 tacinhas, 4 moedinhas, 5 espadas, sem nada, tá? Isso torna a leitura bastante dura, fria, né? O único maluco que misturou as duas coisas fui eu. Então, o novo tarô de Marsella, ele traz a simbologia do tarô de Marsella intocada. Então, os arcanos maiores são como é no tarô de Marsella: rei, rainha, cavaleiro e valete e ás são como acontece, como é no tarô de Marsella, não é? E as cartas que vão de 2 a 10, que não tinham desenhos de cena, passaram a ter no novo tarô de Marsella. Então, quando você olha para o novo tarô de Marsella, você acha que ele sempre foi desse jeito, que a gente mantém
o estilo medieval, as cores primárias, né, no tarô, tá? Na representação do tarô. Só que as cartas elas se tornaram mais intuitivas. Então, eu trouxe aqui esses dois baralhos, e a gente vai usar os dois, não é? Para falarmos um pouquinho do significado de cada um e até fazermos uma comparação quando for necessário, tá bom? Então, a primeira carta que a gente vai ver é a carta do Ás de Ouros. Por quê? O Ás de Ouros é a primeira carta, né, desse set, do naipe de ouros. E ela tem uma importância muito grande, como todos os ases, não é? Porque todos os ases no baralho, eles representam o potencial daquele naipe, né? Ele representa a força daquele plano que a gente está trabalhando. Então, gente, o AIS, né, ele sempre traz a potência daquele naipe. Então, ele é o começo, ele traz todas as potencialidades que aquele naipe ele encerra e que aquele naipe ele carrega. Então, em todos os lugares, quando nós formos olhar o AIS, a gente vai ver o AIS dessa maneira, né? Ele representa a energia e o começo daquela temática daquele naipe. Então, aqui no caso, a gente vai ter, né, o naipe de ouros representando o elemento terra, né? Então, esse naipe ele vai representar o quê? Ele representa todas as coisas materiais nesse mundo físico. Ele representa o nosso corpo, ele representa a nossa matéria, ele representa os bens materiais, não é? Ele representa todos os tipos de coisas que são palpáveis, que estão dentro do reino da realidade, né? E que assumem, obviamente, um significado importante quando a temática, né, ela é ligada ao dinheiro e aos bens materiais, não é? As nossas preocupações em relação aos bens materiais. Então, ele vai indicar sempre os começos promissores nessa área. Então, quem somos nós no naipe de ouros, né? no Ás de ouros? O Ás de ouros ele está integrado na nossa vida e nós estamos no momento de Ás de ouros quando a gente está pensando em alguma coisa que a gente quer projetar materialmente, quando a gente está no início de um projeto, não é? Quando a gente está naquela efervescência de sensações, porque o nosso corpo está ligado a essa carta, não é? Então, quando a gente está naquela efervescência de sensações do nosso corpo, sabendo que a gente sente quando a gente vai fazer alguma coisa e aquilo vai dar certo, não é? Esse é o nosso momento do Ás de Ouros, tá? Então, o Ás de Ouros é o princípio dos nossos projetos, é o princípio das nossas ideias, né? Começando a se manifestar nessa temática específica do plano material. Então, se a gente observar aqui a carta do Ás de Ouros, não é? A gente vai ver que ele aparece, né, no tarô do Waite, no de Marsella não, mas no tarô do Waite, ele aparece com uma mão que traz uma única moeda, não é, que sai das nuvens, parecendo que está sendo oferecida a alguém. Essas nuvens, elas são as nossas ideias, né? As nuvens é o elemento ar. Por quê? Tudo aquilo que a gente projeta materialmente, primeiro surge plano das nossas ideias. Primeiro surge na nossa mente, primeiro surge no plano intelectual, criativo e mental. É por isso que antes da gente colocar qualquer coisa em curso na nossa vida, né, a gente reflita, projete, limpe a nossa mente, não é? Pense e repense, planeje e replaneje alguma coisa, até que a gente traga isso para o plano físico, para o plano material. Nenhuma boa ideia, nenhuma ideia que não seja trabalhada, não é? Geralmente vai se manifestar
no plano físico de uma forma boa e positiva. Então, na nossa vida, no nosso caminho da prosperidade, não é? A primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar as nossas ideias, organizar os nossos pensamentos. Porque se a gente não organiza os pensamentos, né, a gente não vai manifestar os nossos desejos, as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos planos, nesse plano físico, de maneira ordenada. E, obviamente, né, o caos ele precisa convergir para a ordem para que as coisas elas sejam criativas, não é? Então, esse brainstorm que a gente tem primeiro quando a gente pensa em alguma coisa, né, são essas nuvens que estão aí ao redor dessa mão, não é? E a moeda, quando ela nos é apresentada, ela representa a nossa capacidade de manifestar finalmente essas ideias no nosso plano físico. Então, você é uma pessoa que está querendo crescer profissionalmente, se você é uma pessoa que está querendo prosperar, você é uma pessoa que está querendo se sintonizar com a corrente da riqueza, da prosperidade, a primeira coisa é você fazer uma reavaliação das suas ideias, é você ampliar os seus paradigmas, ampliar o seu pensamento, não é? Buscar exercitar a sua criatividade, né? E organizar as suas ideias. É por isso que uma das primeiras coisas que a gente fez aqui foi estabelecer o nosso ponto de polares, não é? Se a gente não consegue limpar aquilo que a gente tem na nossa mente, não é? A gente tem o intuito de se perder no meio do caminho, certo? Então, é importantíssimo, não é, que a gente estabeleça as nossas prioridades. Foi por isso que a gente fez uma lista imensa de teoricamente prioridades, a gente diminuiu isso, né, para 10, depois a gente diminuiu para 7, sobraram 3 apenas, não é? Por quê? Não dá para se trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? E a nossa mente, ela fica turva, ela fica sem direção, ela fica sem foco, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer quando nós queremos nos sintonizar com a força, com a energia da riqueza, da prosperidade, com a corrente do dinheiro, é que nós precisamos ter metas, foco e objetivo. E limpar a nossa mente de pensamentos que são distoantes e que tiram o nosso foco do nosso ponto de polares, que tiram o nosso foco do nosso objetivo principal. Tá? Então, se a gente fizer isso, a gente vai entrar totalmente na energia dessa carta, na energia da carta do As de Ouros, não é? Que é uma carta que fala de posses, que é uma carta que fala de dinheiro, que é uma carta que fala de investimentos comerciais, não é? Um novo comércio, tudo o que a gente pode manifestar no nosso plano material e que seja novo. Então, tudo aquilo, né? O nosso processo de realização pessoal, ele vai passar por diferentes estágios, não é? A gente vai passar pelo início, está representado aí na carta do As de Ouros, a gente vai passar pelo processo em que a gente precisa equilibrar, que a gente vai ver daqui a pouco no 2, da construção, da estabilidade, do conflito, não é? Do resgate do interesse, porque faz parte, no meio do caminho a gente se desmotivar, tá? Então a gente precisa entender como é que a gente tem que agir em cada momento dessa jornada, tá? Então, o nosso momento, né, de um projeto pessoal, por exemplo, As de Ouros, é o início, é o começo de um projeto, né, e de um objetivo na nossa vida, tá? O interessante é a gente entender que o As de Ouros ele não traz somente impactos reservados aos bens materiais, não é? E a prosperidade constante, aquela coisa que a gente sonha e tal. Mas ele também se estende ao nosso plano mental e emocional,
não é? Então, uma nova ideia que a gente pode materializar fisicamente de alguma maneira, e tudo surgiu na mente de alguém primeiro, né? É o as de ouros na nossa vida, tá? Então, o as de ouros, ele mostra para gente, ele traz o ensinamento de que tudo precisa ser plantado, a gente pode dizer exatamente dessa maneira, porque o as de ouros é como se fosse uma semente que a gente planta no solo, né? Tudo precisa ser plantado com bastante consciência, não é? E com segurança, tá? Depois de uma extrema avaliação e de a gente estabelecer, né, qual é o nosso objetivo verdadeiro naquilo que a gente procura. Então, o ensinamento espiritual que o As de Ouros ele traz, né, ele diz que a gente deve sempre reservar um tempo na nossa vida, quando a gente estiver em meio a um turbilhão de emoções, de sentimentos, de acontecimentos profissionais, financeiros, que a gente sempre deve reservar um tempo para a gente meditar e para a gente mergulhar na nossa parte espiritual, não é? Porque o sucesso e o bem-estar material que essa carta pode trazer, ou que uma ideia que a gente quer manifestar pode trazer para o nosso caminho, né? Pode se afastar do nosso caminho se nós não estivermos verdadeiramente cientes de todos os processos que isso envolve, de todos os riscos que isso envolve. Então, quando a gente começa qualquer projeto, a gente tem que fazer isso de uma maneira bastante consciente, é por isso que tem essas nuvens aí na mão, não é? De uma maneira bastante consciente, pensando em todas as possibilidades, não é? Para que a gente não se afaste do nosso objetivo por não termos nos planejado adequadamente, tá? Então, será que vocês estão no momento 2 de ouro de vocês? Porque o que acontece? Eu vou falar do tarô numa sequência, obviamente, não é? Vou falar do Ais, agora daqui a pouco eu vou falar do 2, e assim sucessivamente durante o decorrer desses dias todos. A questão é, assim como numa jogada de tarô, não necessariamente é o As de Ouros que vai sair para a gente para falar de um momento profissional, financeiro, alguns momentos da nossa vida nós estamos vibrando numa outra carta, a gente está vibrando num outro simbolismo, num outro momento da nossa vida. Quem aqui está no seu momento Ais de Ouros? Quem é que está planejando, começando alguma coisa? Quem é que está iniciando um projeto? Quem é que está tirando esse projeto da sua mente e colocando em ação? Vocês já fizeram uma reflexão sincera se o que vocês estão manifestando, né, no plano material foi exatamente, né, pensado, repensado e representa a sua verdadeira vontade, o seu verdadeiro desejo? Sem plano, a gente não chega em lugar nenhum, né? Sem uma ideia clara do que a gente quer, a gente não chega em lugar nenhum. Então, agora, neste momento da vida de vocês, antes de pensar no lucro, antes de pensar no dinheiro que vem, é o momento de vocês clarearem as suas ideias e as suas mentes e terem o seu objetivo completamente bem estabelecido e focado. Tá? Se vocês não fizerem isso, gente, o que está no reino das ideias não vai ter chance de se manifestar. Tá? Então, exercício constante, todos os dias, é tirar alguns momentos do seu dia e meditar sobre o que você está querendo realizar. E não perder o seu foco. Todos os dias fazer pelo menos alguma coisa ligado a esse projeto. Tá?
qualquer coisa que para você represente que você está trabalhando para esse projeto, ok? Quem tem aí, né, eu vi que tem algumas pessoas que estão começando um projeto de tarô, alguém falou no Instagram, então é todos os dias postar alguma coisa, todos os dias comunicar com o seu público, todo dia gravar um vídeo, não é? Se não quiser fazer isso, é todo dia, pelo menos, ler um capítulo de um livro sobre o tarô para se especializar melhor, não é? Fazer uma chamada para alguém que pode abrir caminhos para você, uma ligação, mandar um e-mail, oferecer o seu trabalho para alguém, ok? Todos os dias vocês precisam trabalhar pelo desejo, para não perder o foco, para não perder o seu objetivo não sair da sua mente, não sair das suas ideias, tá bom? Então, esse é o ensinamento que o As de Ouros traz para gente, né? O As de Ouros, se você observar, olha lá no fundo, né, tem um portão. O portão sempre vai representar o início, o começo. Tudo parece lindo e florido, não é? Mas se a gente observar lá atrás tem montanhas, né? Essas montanhas representam as dificuldades que a gente vai encontrar no meio do caminho. Para a gente realizar as coisas, nós invariavelmente vamos encontrar algumas dificuldades, mas nós não podemos esmorecer. A gente não pode perder a nossa força e a gente não pode perder, né, a nossa vontade de realização, o foco da nossa mente. Porque é quando a gente perde o foco da nossa mente que a gente perde o desejo verdadeiro de prosseguir, perde a vontade de realizar, tá? Então, a mente também, né, vai nos ajudar a criar saídas alternativas para os problemas que a gente for ver no meio do caminho. Empreendedores, se vocês têm medo dos problemas, se vocês têm dificuldades para lidar com os problemas, se quando um obstáculo se coloca no meio do seu caminho, você quer desistir de tudo, você precisa repensar a sua capacidade de empreendedorismo, tá? Empreender significa estar na corda bamba em todos os momentos. Significa estar sempre, né, no limite da razão. Então, quem não tem segurança emocional, equilíbrio emocional para lidar com as intempéries, para lidar com os altos e baixos, para lidar com a impermanência, precisa desde já começar a desenvolver isso. Desenvolver a confiança, desenvolver a sua força, desenvolver a sua capacidade de empreender, de saber que você vai ter dívidas para pagar, entendeu? E muitas vezes não vai saber de onde o dinheiro vai entrar, não é? É lidar com o inesperado. Se você não tem capacidade para lidar com isso, desenvolva isso, ou você vai ser funcionário a sua vida inteira e vai ter uma dificuldade imensa de prosperar, porque eu nunca vi funcionário de verdade rico, né? Quem quer se tornar uma pessoa com grandes posses precisa ser o seu próprio patrão, tá? E isso, né, vem sendo mostrado aqui, ó. Lembra que eu falei da corda bamba, né? O 2 de ouros, ele fala dessa corda bamba da nossa vida, não é? Porque você saiu dos seus projetos, você colocou o seu projeto em ação, não é? Você lançou o seu projeto na rua, você vai ter que aprender a lidar com todas as, como é que eu vou dizer, todas as possibilidades de que um projeto na rua pode lhe acarretar. Então, você vai ter que aprender a lidar com os elogios, você vai ter que aprender a lidar com as críticas, você vai ter que aprender a economizar quando é necessário, a investir quando é necessário, não é? É sempre um jogo, né, de equilíbrio entre os opostos. O 2 de ouros, né, ele fala exatamente disso. Ele fala
da nossa necessidade de, no nosso cotidiano, sermos como verdadeiros malabaristas, né? Na hora de lidar com as nossas finanças, né? Alguém perguntou aqui por que o símbolo do Lemniscata, o símbolo do infinito, porque na realidade a certeza, a solidificação, isso na maioria das vezes não vai acontecer, né? Altos e baixos, eles fazem parte eternamente do grande jogo de lidar com o dinheiro, viu? E a nossa capacidade de prosperar, ela existe quando nós conseguimos encontrar o equilíbrio, nem muito nem nada, né? Quando a gente se mantém na média, quando a gente se mantém no equilíbrio, né? Porque isso faz com que a gente esteja focado com o fluxo da prosperidade, tá? Então, esse dois de ouros, né, apresenta essa figura de um jovem que, se a gente observar, tá com o seu semblante parecendo que está preocupado, não é? Mas ele tem a capacidade de lidar com os problemas da vida. Essas duas moedas que ele carrega, não é? Essa capacidade que ele tem e que todos nós temos. Nós somos levados a acreditar que não temos, não é? O mercado, é, a sociedade, como ela foi criada, né? Ela todo o tempo quer nos convencer de que nós não temos capacidade para lidar com os problemas da nossa vida, porque se você interioriza isso como uma verdade, é muito mais fácil de você ser dominado, não é? A incapacidade de lidar com os problemas só está na cabeça de cada pessoa. Até porque, quando nós eventualmente somos incapazes, a gente pode buscar por ajuda. A gente pode buscar por alguém que pode nos auxiliar, que pode nos dar uma palavra, que pode compartilhar conosco, né? Um pouco da sua visão, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, não é? E isso tudo é trazido com o dois de copas. Porque o dois não é só um, né? O dois representa um par, ou seja, se você não consegue solucionar uma questão sozinho, você sempre pode buscar o auxílio de alguém para te ajudar a superar esse problema. Então, o dois de ouros, né? Ele fala para a gente que quando for necessário, a gente pode buscar por essa ajuda. É mais fácil fazer isso, não é? Porque a gente assim pode sorver da sabedoria do outro que já trilhou esse caminho antes da gente e diminuir a quantidade de problemas que a gente pode encontrar no nosso caminho, ou pelo menos antevê-los. Não é? O pessoal vai poder dizer, olha, tem tendência de acontecer isso, tem tendência de acontecer aquilo, não é? Vai por esse caminho ou vai por aquele, não é? Então, o dois de ouros, ele fala também que a gente tem que parar de tentar carregar todo o peso nas nossas costas, né? E não ter a humildade, às vezes, de compartilhar com o outro uma determinada situação. O outro vai ajudar a desenvolver em nós, né? Essa força, esse poder, vai nos empoderar para que a gente possa lidar com essa situação. E todos nós podemos lidar com isso, tá? Se a gente olhar, né? Aqui no tarot do Waite, lá atrás tem um barco, né? Esse barco ele representa exatamente os altos e baixos, né? O barco ele está de certa forma sujeito às marés, não é? Para ele poder prosseguir, para ele esperar, não é verdade? Ele vai encontrar dias de chuva, ele vai encontrar dias de sol, mas ele deve continuar fluindo. Ele deve continuar seguindo, tá? Então, o dois de copas ele traz sim, um ensinamento para a gente que quando as coisas elas estiverem bambas, não é? Quando você estiver passando por altos e baixos, não se desespere,
esse período ele vai passar. Aliás, é uma coisa que acontece no início de tudo aquilo que a gente faz. Quem quer começar um projeto achando que já vai começar com a bola toda, é bastante difícil isso acontecer. Você vai ter aí durante um bom tempo, né, altos e baixos, você vai ficar na corda bamba, no limite do seu orçamento. Algumas vezes você vai investir, vai colocar mais dinheiro do que ganhar, certo? E se você não estiver predisposto a fazer isso, você não vai crescer, você não vai prosperar. Se você achar que você vai começar alguma coisa na sua vida, já vai começar ganhando, não vai ter que andar na corda bamba por um tempo, muito provavelmente você vai cair da corda, não é? E o jogo vai acabar. Você tem que ter consciência que você tem uma corda para atravessar, tá? E que nesse meio tempo você vai ter que lidar com esses altos e baixos, né? Então, o 2 de ouros, ele fala dos dilemas que a gente vai ter, que nós vamos nos confrontar no decorrer do nosso caminho, não é? E que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Essa água que tem atrás aqui do tarot do Eight é a nossa consciência, que muitas vezes fica agitada por interesses opostos e faz a gente cair da corda bamba, não é? Porque a gente não teve a capacidade de silenciar a nossa mente e continuar no em direção ao nosso ponto de polares, em direção ao nosso objetivo. Então, quando a vida vier com um turbilhão de coisas, parece que está chacoalhando a sua estabilidade, nunca perca o seu objetivo. É aí que é a hora de você colocar a sua força mental, né, no seu propósito e permanecer atento a essa corda que você está atravessando, tá? Ansiedade nessa hora precisa ser trabalhada, viu? Porque ela pode nos prejudicar, não é? Nos nossos processos, tá? As nossas emoções. É como realmente, né? Um artista que anda na corda, ele precisa ter o seu pensamento e as suas emoções em perfeito equilíbrio. É isso que também representa essas duas moedas, tá? Porque senão você não vai conseguir prosseguir nessa jornada. Então, essa é aquela fase da vida em que a gente precisa ter paciência, dedicação, dia após dia, não é? Fazer os malabarismos que a gente tiver que fazer para que as coisas elas voltem a ter harmonia, tá? Deixar os nossos medos de lado, não é? Deixar as nossas inseguranças e focar tão e somente no nosso objetivo. Então, logo em seguida a gente tem o 3 de ouros. Se a gente conseguiu passar por por essa maré toda, né, de insegurança e incerteza, aí é hora da gente prosperar, porque o 3 de ouros, ele fala exatamente disso, né? A carta do 3 de ouros é a carta que fala do trabalho em equipe, das conquistas, não é? É uma carta que fala de encorajamento, de inspiração, né? Onde a gente consegue juntar forças opostas e colocar essas forças em um objetivo. Então você já passou por aquele momento de insegurança, de incerteza, agora é hora de você trabalhar para ver o seu objetivo, o seu projeto, ele crescer. Né? O 3 de ouros, ele, no tarot do Eight aqui, ele aparece como uma... cadê? Aqui. Ele aparece como um mestre, né? Um mestre de construção, um mestre de obra, um pedreiro, não é? Que parece que está trabalhando para construir uma igreja, um castelo ou uma catedral, não é? Ele aqui nessa cena ele parece que está falando sobre
como isso aí está progredindo, não é? Indicando o que ele está fazendo, o que ele deveria estar fazendo nesse momento. Então, o 3 de ouros, né, ele fala sobre a concretização dos nossos projetos e dos nossos empreendimentos, depois que a gente consegue equilibrar as nossas emoções, depois que a gente consegue equilibrar as forças opostas, não é? Dentro de cada um de nós. Então, ela é a carta do cumprimento dos nossos objetivos, que ainda estão nos estágios iniciais, né? Mas fala daquela conquista que ainda não está totalmente completa, não é? Mas que traz as nossas metas. É o momento agora da gente fazer como o arquiteto ele faz. Então, primeiro a gente projeta, não é? Depois a gente procura manifestar e o arquiteto ele começa a dar forma para aquelas coisas. Então, quem é que nesse momento está dando forma, né, aos seus projetos, aos seus objetivos, aos seus sonhos, às suas ideias, está formando isso no mundo real. Quem está fazendo isso está passando pela carta, está no momento da carta do 3 de ouros, tá? E essa carta fala que agora, né, é hora da gente colocar as nossas habilidades a serviço da realização do nosso desejo. Então, quem começa realmente, né, a manifestar isso no mundo formal, é hora de. Você não pode esquecer o seu foco, você não pode esquecer o seu objetivo, e você também não pode deixar de estudá-lo melhor, não é? Para você colocar todas as suas habilidades em função da realização do seu sonho, tá? Aquele que começa a fazer uma coisa e acha que já sabe tudo, vai estacionar no processo, não vai prosperar, tá? Então, todo momento a gente precisa se superar, a gente precisa se colocar à prova, não é? E tentar aprender sobre aquele tema cada vez mais, o máximo que você puder. Nunca ache que você sabe tudo, que você já aprendeu tudo. O 3 de ouros, então, ela é a carta daquela inspiração profunda, não é? Do encorajamento que a gente precisa para continuar com a nossa visão. Ela fala que pode haver desânimos, a gente pode ter obstáculos ao longo do caminho, mas se a gente se esforçar, tiver paciência, vontade, e não perder o nosso foco, certamente a gente terá sucesso, né? Naquilo que a gente está fazendo, que a gente começou a manifestar, né? Fisicamente, não perdendo o nosso objetivo, não perdendo o nosso sonho e nos superando a cada dia, jamais deixando de aprender, tá? Porque quem deixa de aprender, não de certa forma, estaciona no processo, né? Não se recicla, tá? Então, a mensagem que o 3 de ouros ele traz, né? Ele indica que você deve observar e consultar, né? O seu coração, tradições antigas, às vezes, não é? Para espirituais, para que você possa obter um profundo conhecimento do seu espírito, né? Que muito além do sentir ou de buscar ter um apoio, né, para manifestar isso, você precisa de certa forma pensar que o seu trabalho é uma extensão da sua força espiritual. É por isso que na carta do 3 de ouros, ele aparece construindo um templo, construindo uma igreja, não é? Então, o propósito material, ele não deve ser apenas material. O segredo da gente fazer a prosperidade trabalhar a nosso favor, né, é também que o nosso trabalho, o nosso lado material, carregue as nossas visões espirituais como uma missão, não é?
como uma extensão da nossa visão espiritual e da nossa missão de tornar esse mundo um mundo melhor e mais justo para todas as pessoas. Tá? Pessoas que estão alinhadas com esse propósito prosperam. Pessoas que não estão alinhadas com esse propósito estacionam. Certo?